Em 1º de outubro de 1909, nasceu em Santa Maria da Boca do Monte, na Serra Gaúcha, Luísa Azevedo Barreto Leite, mais conhecida como Luísa Barreto Leite. Começou sua carreira como declamadora, viajando ainda jovem pelo Rio Grande do Sul e fazendo, inclusive, apresentações no Rio de Janeiro. Se formou em Direito na antiga Faculdade de Porto Alegre, Faculdade de Direito de Porto Alegre, hoje Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi uma das primeiras mulheres a se formar em Direito no Brasil, ser bacharel em Direito. E depois se mudou para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro se tornou jornalista. Foi uma das primeiras jornalistas a escreverem sobre o problema feminino, fora da questão doméstica, vamos dizer assim, que em geral era o que, ou romanticista, que cobria o jornalismo feminino. Ela escreveu sobre política. Inclusive foi uma das repórteres, ou a única repórter, que cobriu a Conferência Pan-Americana dos Ministros, em 1942, no Rio de Janeiro. Mas Luísa fez teatro. Ela começou no teatro e no cinema, antes de se destacar como jornalista política. Ela, já em 1935, ainda começando sua carreira jornalista, participou da União das Mulheres Brasileiras e da Aliança Nacional Libertadora. Depois, começou com teatro, formando com um grupo de ex-alunos da Escola Martins Pena um grupo de teatro amador na Sociedade dos Artistas Brasileiros, de onde nasceu o famoso grupo de teatro Os Comediantes, que produziu a modernização do teatro brasileiro, que deu a oportunidade do primeiro destaque do Nelson Rodrigues e do Ziembinski com o seu primeiro grande espetáculo. E Luísa também se juntou ao elenco de Inconfidência Mineira, que estava começando um movimento de reforma do cinema brasileiro. Ela, mais tarde, continua sua carreira teatral
profissional, porque os comediantes eram um grupo amador que tinha qualidade profissional. E já por essa época, ela contribuía com o Sindicato dos Artistas, que fazia parte da Casa dos Artistas. Então começou também sua vida sindicalista por essa época. Em 1945, ela participa da fundação do Partido Socialista, o segundo Partido Socialista, que o primeiro é dos anos do século XIX, o final do século XIX. E mais tarde virá novamente a integrar a diretoria nos anos 80, o diretório, o diretório do Partido Socialista, diretório regional do Partido Socialista no Rio de Janeiro. Então nunca esteve afastada da vida política. É verdade que ela tinha uma tendência maior libertária, maior simpatia pelos anarquistas, embora colaborasse com essas frentes comunistas partidárias, mas ela tinha uma ligação que vinha do sogro. O pai de seu marido, José Sainz, foi seu marido, meu pai, era republicano e um dos principais representantes dos republicanos espanhóis no Brasil. E ela afirmava que ele era anarquista. Eu não tenho nenhum documento que prove isso, mas tenho documentos que mostram que ele era um republicano radical, um republicano reconhecido por seus companheiros republicanos como sendo republicano desde o berço. E Luísa admirava muito Alberto Sainz Navas, seu sogro. E me contava muito a história dele, e aí a história da família dela, a Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Isso me inspirou a vida toda. Eu hoje sinto muita falta dela e por isso estou aqui falando sobre ela. Conversei hoje com a minha irmã sobre ela. Chorei no telefone com a minha irmã de lembrança da importância que a minha mãe teve para nós e da forma como ela morreu lúcida, tendo clareza sobre tudo o que acontecia. O que a matou foi o câncer. O que a matou foi o seu corpo. A sua cabeça continuava lúcida. Infelizmente, nós não tivemos condições, eu não tive condições, porque ficou nas minhas mãos, de publicar a maior parte das coisas que ela deixou inéditas. Mas estou aqui lembrando. E ainda estou fazendo um esforço para publicar algumas dessas coisas. Uma das coisas notáveis que ela fez em matéria de jornalismo político foi ser a coordenadora da parte feminina
de um programa que era feito em colaboração com a agência americana de ação contra o fascismo, de apoio à guerra contra o fascismo, que se chamava a Marcha da Guerra, e ela coordenava e foi uma das principais cronistas da Marcha da Mulher na Guerra, que alguns desses artigos nós republicamos na revista virtual do Centro de Educação à Distância do Governo do Estado do Rio, no tempo dos governos de Leonel Brizola e do PDT, no tempo do governo estadual, em que a revista era dirigida por Lourdes Dzhibovski. E lá constam vários desses artigos sobre a mulher na guerra. Alguns com grande conteúdo atual, que nós pretendemos voltar a divulgar em breve, sobre a quinta coluna no Brasil, os colaboradores do nazismo e do fascismo, que hoje estão querendo voltar ao poder aqui. E Luiza sempre combateu o fascismo. Luiza sempre combateu, fosse ele na imagem populista de Getúlio Vargas, ou fosse ele na imagem do integralismo e depois do golpe militar de 64. Embora servidora pública, embora trabalhando lealmente no Conselho Nacional de Cultura, ela nunca deixou de lutar contra o fascismo. Fez parte do Comitê Brasileiro de Anistia e me apoiou todo o tempo que eu tive na clandestinidade, no exílio, na prisão, no exílio, e na volta do exílio é pelas mãos dela e de Wanda Lacerda que eu vou me juntar ao Sindicato dos Artistas, ao qual ela continuava pertencendo, e em cuja diretoria eu fui secretário-geral na gestão de Maria Pompeu, e depois, com a saída de Maria Pompeu, fui presidente. Ela permaneceu na diretoria e cuidou do departamento cultural e nos representou junto à federação, juntamente com João Ângelo Labanca, o Labanca Teatro, outro antifascista, outro grande lutador, outro grande sindicalista. E eu tenho que lembrá-los, como a Wanda Lacerda também, nesse momento em que eu estou comemorando mais um aniversário de Luiza Barreto Leite. E ela
E tem que lembrar aqui também, Luciano Trigo, o grande mestre da cenotécnica no Brasil, anarquista, de quem Luísa era amiga e de quem ela me falava muito. É nesse aniversário de Luísa, em que eu estou quase chegando à idade em que ela faleceu, que eu espelho toda a minha vida. Ela me ensinou a ler, ela me ensinou a escrever. Eu cheguei na escola, no primário, já sabendo ler, já sabendo escrever. Depois ela me botou para ser revisor, ainda garoto, ainda no primário, ainda no começo do ginásio. Eu revisava os artigos dela, porque ela dizia que esse negócio de ponto e vírgula, ela não sabia botar. E então me encarregava de botar os pontos de vírgula, de rever, mas é que ela não tinha tempo. Ela trabalhava, a vida inteira trabalhou em 3 lugares, 4 lugares. Era jornalista, era atriz, era professora, era educadora, dando conferências por toda parte. Ela viajava o Brasil inteiro com o Pascoal Carlos Magno nas caravanas da cultura. Ela foi a primeira pessoa no Rio de Janeiro a escrever sobre Paulo Freire, que ela conheceu no Rio Grande do Norte, antes dele vir para cá. Então ela não tinha tempo. O tempo dela estava entregue à luta pela mudança desse país e pela criação dos seus filhos. Ela largou o teatro por causa dos seus filhos. Ela largou o cinema por causa dos seus filhos. Ela recebeu um convite para Hollywood, para ir trabalhar em Hollywood. E ela não aceitou para não deixar os filhos. Ela recebeu um convite para ir trabalhar em Milano, na Itália, como atriz. E brincava, dizendo que ela tinha sido convidada para trabalhar numa ópera, mas que de ópera ela não entendia nada e ela não cantava, sabendo que ópera em italiano é obra, e obra é a peça teatral. Brincava com isso, mas ela nunca nos largou e nunca largou o Brasil. O período mais longo que ela passou fora do Brasil foi uma longa viagem de estudos pela Europa, usando a sua licença prêmio. E foi aí que eu virei jornalista, porque a coluna dela, eu tinha 17 anos, e a coluna dela não podia parar de ser escrita, senão eles teriam, o Jornal do Comércio teria que contratar um outro jornalista para fazer a crítica de teatro. E aí eu comecei como crítico de teatro no lugar da Luísa, substituindo a Luísa, em 1960, de julho a dezembro, quando ela voltava, os 6 meses de licença-prêmio dela, eu passei escrevendo no Jornal Comércio. Ela assinava LBL e eu assinava LABL.
Mas eu estou me alongando aqui, e essa é uma das homenagens que eu tinha que ter feito à minha mãe, e que não consegui fazer. E ela está aqui. Está aqui no meu peito. Está aqui nesse desenho que fez dela um dos maiores arquitetos e desenhistas brasileiros, pintores brasileiros, participante da Semana de Arte Moderna, Flávio, e agora me falhou a memória pelo sobrenome, mas Flávio, nessas condições, na Semana de Arte Moderna, só tinha ele. Mamãe, te deixo aqui.